Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós continuamos ouvindo os prefeitos das principais cidades da região metropolitana nos nossos estúdios aqui no Mercado Central de Belo Horizonte. E hoje a nossa convidada é a prefeita de Contagem, Marília Campos, do PT. Prefeita, bom dia, prazer recebê-la mais uma vez aqui no Café com Política, hoje num ambiente diferente aqui, o Mercado Central de BH. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Thalita. Como é que vai a Maria? Bom dia, prefeita. Bom dia, os ouvintes da rádio. Bom dia, muito bem. Prazer estar aqui com vocês. Pois é, prefeita, para a gente começar o nosso bate-papo, queria falar com a senhora a respeito das questões que envolvem a pandemia, né? Queria saber como é que está a situação de Contagem. De maneira geral, nós temos notado que há alguns índices que estão em queda conforme a vacinação avança. A situação de Contagem neste momento, qual é? Graças a Deus, a gente tem obtido bons resultados nos indicadores. Nós estamos hoje com a taxa de ocupação de leitos Covid 60%. Nós estamos também com a taxa de transmissão menos de 1. Então, ontem 0,8. Isso e decrescendo, né? Taxa de transmissão, taxa de ocupação de leitos, Covid e taxa de enfermaria. Isso faz com que a gente, inclusive, diminua a quantidade de leitos. É claro que eles existem se houver a necessidade, mas a gente desativa, né? Isso é muito importante. E a questão da vacina, né? Nós estamos também com muita agilidade no processo de vacinação. Contagem hoje vacina 40 anos, né? Já vacinamos todos os grupos 60 anos mais, comorbidades, pessoal da educação, lactantes, e a gente agora na expectativa para a semana que vem iniciar 39 anos e o segmento industriários, né? Que Contagem tem aí uma grande quantidade de trabalhadores e trabalhadoras. Se chegarem as doses, nós iniciaremos a vacinação desse grupo prioritário e também vacinaremos por idade. Esse grupo prioritário, prefeito, que seriam as pessoas consideradas aí do grupo dos industriais, né? Que está previsto no PNI e que a prefeitura depende, então, dessa nova chegada, dessa nova remessa. Ontem o estado recebeu uma nova remessa de vacinas. Já sabe a quantidade que Contagem vai receber? Ainda não, né? Nós estamos aguardando para organizar o anúncio de como será. E lembrando que a gente também, Thalita, a gente fez uma discussão com a CIENG para que eles nos ajudem a montar um critério da política de vacinação, uma vez que os trabalhadores e trabalhadoras são dispersos nas fábricas. Então, qual seria a prioridade e a organização para fazer a vacinação dos segmentos? Então, se seria também no critério da idade, por indústria, chegamos a pensar em vacinar o segmento da alimentação em primeiro lugar, mas a gente está montando esse processo de vacinação, a organização com o segmento. Prefeita, temos aqui duas perguntas de ouvintes que mandaram pra gente e que não são nem relativas à pandemia não, mas eu que já queria começar a fazê-las. A gente anunciou a sua vinda aqui ainda na quarta-feira e dois ouvintes, pelo menos, mandaram perguntas aqui que eu consegui pensar no nosso WhatsApp. Primeira dessas perguntas é do Fabrício William, lá do bairro Cabral, em Contagem. E aí, prefeita, o Fabrício está perguntando o seguinte: quando é que vão pintar as faixas na Avenida Severino Balesteros, lá no Cabral, avenida que passou por um processo de recapagem asfáltica? Ele também pergunta quando vão terminar as obras da estação de ônibus que tem ali em frente ao Shopping Contagem. Só antes de entrar nessa resposta, só queria colocar o seguinte, que o trabalho também de controle da pandemia passa também pela fiscalização que a gente tem feito com a Guarda Municipal e também com a Polícia Militar, que tem sido muitíssimo importante. Nos finais de semana a gente tem interditado as aglomerações. Eu queria aqui agradecer o papel da Polícia Militar, que tem atuado junto com a Guarda Municipal de forma eficiente. E vale lembrar também, né, Rodrigo, que o controle da pandemia
é muito importante que as pessoas continuem prevenindo, utilizando a máscara, evitando aglomeração e também lavando as mãos. Agora, essa questão aí das obras de mobilidade, nós estamos ainda num processo, muitas obras paradas das obras de mobilidade, inclusive essa da estação do Cabral, ela está relacionada a um conjunto de obras de mobilidade, ou seja, ela não vai funcionar enquanto todas as obras de mobilidade não estiverem prontas. Algumas estão em funcionamento, outras não. Aliás, em execução. Por que muitas obras estão paradas? Porque muitas empreiteiras solicitaram reajuste e realinhamento nos contratos, chegando inclusive a realinhamento assim, 30%. Então nós estamos agora no processo de renegociação com as empresas. A gente tem limites para isso, legais inclusive, né? Mas eu espero que num curto espaço de tempo a gente possa retomar. Então o nosso governo está fazendo todo o esforço para num prazo curto renegociar todas com as empresas e retomar as obras de mobilidade. Prefeita, e sobre a questão da pintura das faixas lá da Severino Ballesteros, que foi uma outra questão levantada por esse ouvinte, ele até reclamava que a saída para a avenida está ficando prejudicada por causa da não pintura dessas faixas. Vamos aproveitar a oportunidade. Eu vou te dar uma resposta posterior. Você pode me cobrar, não sei porque que não foi pintado, mas eu vou cobrar isso aí, tá bom? Tá feito esse combinado com o nosso ouvinte aí, viu, Fabrício? Você que sempre manda mensagem pra gente aqui e participa da programação da Rádio Super, a prefeita vai apurar e vai trazer informação, vai mandar pra gente, a gente vai dar, sabe-se, não sei exatamente quando a gente vai ter essa informação, mas a prefeita sei que vai fazer isso. Hoje mesmo eu te dou resposta, viu? Você dá a resposta pra ele depois. Então, no máximo no Super N de segunda-feira você pode ouvir que nós vamos ter a resposta, viu, Fabrício? A outra pergunta, prefeita, ela vem do nosso ouvinte Divânio, ele é deficiente visual e tá reclamando aqui que lá na estação do metrô do Eldorado, ali na rua Jequitibás, que tem muito comerciante ambulante que está ocupando inclusive a área do piso tátil ali, que é muito importante para os deficientes visuais. Ele está perguntando como é que está a fiscalização e se a prefeitura pode fazer alguma coisa para facilitar a vida daquelas pessoas que, como ele, estão trombando nos comerciantes quando tentam acessar a estação do metrô do Eldorado. Essa questão dos ambulantes, de fato, está um problema sério em Contagem, não só ali, mas na João César também. Nós herdamos a prefeitura sem contratos e nós não temos fiscais hoje efetivos para fazer esse processo de fiscalização, mas nós fizemos agora um contrato com a MGS e estamos providenciando a contratação de fiscais via MGS para fazer a fiscalização. Brevemente, nós faremos a fiscalização para solucionar essa desorganização das nossas ruas com o comércio informal. Prefeito, em relação ao acordo da Vale, o dinheiro do acordo da Vale, quanto vai para Contagem? O que a cidade já está planejando aí para essa verba? Thalita, nós estamos sendo beneficiados, primeiro por um projeto que o governo do estado garantiu para Contagem, para as obras do Ferrugem, que é um convênio de 98 milhões para construção de bacias de prevenção às enchentes. Então, isso é um convênio com o governo do estado. Agora, em relação à PEC, que foi aprovada na Assembleia Legislativa, que é o repasse direto para o município de Contagem, como também que vai para todos os municípios, é um repasse de 30 milhões que vai para Contagem. E como é que a senhora encara esse valor e a transferência direta? Houve uma polêmica muito grande na Assembleia. O governo queria que fosse por meio de convênio para conseguir balizar melhor e entender melhor como é que os prefeitos gastariam essa verba, e a Assembleia bateu o pé e assim aprovou uma transferência direta para os municípios. O que a prefeita preferia? Eu achei que foi muitíssimo importante o que a Assembleia fez, a transferência direta, com prestação de contas para os órgãos de controle. A gente não defende a não prestação de conta, muito pelo contrário. A Prefeitura é o ente mais fiscalizado pelos órgãos de controle. Então, nós vamos prestar conta desses recursos para o Tribunal de Contas e, obviamente, os municípios vão gastar nas grandes demandas que hoje tem nos municípios. Especialmente Contagem vai gastar no quê?
que nós vamos gastar na saúde. Nós estamos fazendo o nosso planejamento nas grandes demandas de saúde, nas obras de requalificação de vias e também em obras na questão ambiental, né, que possam melhorar a qualidade de vida na nossa cidade. Esse é o pilar do nosso gasto. E acho que a Assembleia fez certo, né, de repasse direto para desburocratizar essa relação. Porque às vezes um convênio agarra na burocracia, demora o repasse, demora na prestação de contas. O repasse direto não, que é inclusive o mecanismo que é feito pelo governo federal, as transferências especiais. Isso aí não é nenhuma invenção, é o que já existe de experiência, que é o método mais eficaz. Agora, prefeita, nessa semana a cidade de Contagem anunciou uma mudança aí em relação ao IPTU. Inclusive estava com um desconto para quem pagasse o IPTU, para quem pagasse o imposto até o dia 9 de julho. Como que foi essa adesão? Qual foi essa mudança? E eu queria perguntar também se há descontos para essas pessoas que não conseguiram quitar até a semana passada. Sim, Thalita, é impressionante a adesão, né? Nós demos um desconto esse ano de 20% para residência e para o comércio, o comércio até valor venal até 100 mil de 50% e de 100 mil até 500 mil, 20%. O que nós já arrecadamos com os descontos já está igual o que foi arrecadado o ano passado, né? Isso no que a gente recebeu no pagamento à vista. Então, possivelmente nós vamos arrecadar mais do que arrecadou o ano passado, mesmo dando o desconto. Então, o que prova, né, que quando a gente faz uma cobrança justa, a gente tem uma adesão maior. Então, eu quero aqui reconhecer, né, que a nossa política, nesse momento, ela foi importantíssima, né, porque foi de encontro ao que a população precisava. A população nós temos credibilidade, a população acredita que esse imposto é um imposto que reverte em melhorias para a cidade e ele ficou mais justo, ele foi menor do que o ano passado, né? Então ela pagou de acordo com as suas possibilidades. Não teve mais desconto, não tem mais desconto quem não pagou à vista, né? Mas mesmo assim foi beneficiada, pelo menos até o presente momento. E agora, e todo mundo quer ficar em dia, né? Porque quem não está em dia não pode, por exemplo, vender o imóvel, pelo menos tá a questão da escritura, né? Então, a possibilidade da pessoa ficar em dia, todo mundo quer ficar. E aí o projeto de regularização também, né, continua em curso, porque não é só o deste ano, continua ainda vigente o Refis, que é o refinanciamento das dívidas de quem tem IPTU em atraso, tanto no comércio, na indústria, como também residencial, até 2017, continua, né? As pessoas podem lá ficar em dia com a prefeitura. Isso tem sido muito importante, especialmente nessa conjuntura. Prefeita, eu queria falar mais um pouquinho sobre a questão do acordo da Vale, a gente já tocou nesse assunto, e queria falar sobre o Rodoanel. O Rodoanel é um projeto que todo mundo sabe que ele é importante para a região metropolitana, para tentar desafogar o trânsito do anel rodoviário em Belo Horizonte e acabar um pouco essa carnificina que a gente tem na capital e que envolve a região metropolitana até pela integração que a gente tem entre os municípios, e o anel passa ali muito pertinho de Contagem também. Mas ao mesmo tempo a gente tem ouvido alguns questionamentos sobre o traçado do Rodoanel. E esse Rodoanel, no primeiro momento, ele passaria próximo à lagoa, à represa de Vargem das Flores. Eu queria saber o que a senhora pensa do projeto. A gente já ouviu, por exemplo, o prefeito de Betim nessa semana reclamando que faltou diálogo, faltou ouvir os municípios para traçar as questões que envolvem o Rodoanel. O que a senhora, enquanto prefeita de Contagem, pensa, principalmente entendendo que a Lagoa de Vargem das Flores ela tem uma importância estratégica para a cidade do ponto de vista de abastecimento, inclusive? Primeiro, eu acho que é importante se ter uma alternativa para o Rodoanel, né? Eu acho que essa questão que você coloca é fundamental, que a gente pense na alternativa para garantir vida, né, para as pessoas que transitam ali, né?
Agora, nós não podemos criar problemas nas outras cidades. Então, resolver o problema do Rodoanel e criar um problema em Contagem. E que vai criar um problema na região metropolitana, porque hoje o traçado do Rodoanel, ele cria um problema na região metropolitana, porque ele passa em Vargem das Flores. E passar em Vargem das Flores daqui a algum tempo, colocar um problema para a questão da água em Contagem, e em Belo Horizonte e em Betim, porque vai induzir o adensamento populacional, e se tiver algum desastre, por exemplo, de que polua, né, o solo, nós podemos contaminar o espelho d'água e ter problema com o fornecimento da água em todo o território, né? Então, nós concordamos em se colocar uma alternativa para o Rodoanel, mas que o traçado ele não seja com impacto na bacia de Vargem das Flores que tem atualmente, né? Então, Contagem já tem a consequência boa, né, de ter uma cidade que é beneficiada por tantos acessos viários como a 381, a 040, a Via Expressa. Embora tenha um impacto negativo também, porque quando esse sistema viário divide as cidades, tem os bônus desse processo. Mais uma via de passagem dividindo a cidade, divide os moradores, né? E divide uma APA, que é uma área de proteção ambiental, né? Então, ali não dá para dividir, não dá para colocar uma muralha na bacia de Vargem das Flores, né? Então, ali a gente não aceita. Mas o Estado se mostrou disponível para discutir com o município um novo traçado, e a nossa equipe está conversando com o Estado uma proposta de traçado para que não tenha esse impacto em bacia de Vargem das Flores. A nossa expectativa é de que nós sejamos ouvidos. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Prefeita, a senhora já conhece o quadro? São perguntas objetivas, respostas objetivas, um ping-pong com a gente, combinado? Para começar, Contagem e a volta às aulas. Retorno presencial às aulas em agosto. Rodoanel Metropolitano. O Rodoanel Metropolitano. Novo traçado. O repasse de verbas do acordo da Vale para os municípios. Muito importante. O novo IPTU em Contagem. Justo. O governador Romeu Zema. Novo. E o presidente Jair Bolsonaro. Doente. Prefeita de Contagem, Marília Campos, do PT, foi a nossa convidada de hoje aqui no Café com Política. Prefeita, gostaria muito de agradecer a sua visita aqui aos estúdios que a gente montou no Mercado Central. Um prazer recebê-la. E até nesse finalzinho de entrevista aqui, uma curiosidade. Contagem tem o seu Mercado Central também, né? E eu queria saber o que a senhora pensa de espaços como esses que valorizam muito a cultura mineira. Eu adoro esse ponto de encontro, e a minha expectativa é que os donos lá dos boxes do Mercado Central de Contagem façam esse investimento que os daqui fazem em Belo Horizonte, né? Que seja um ponto de encontro, de ter os melhores produtos, para que seja uma referência não só para a cidade se encontrar, mas uma referência de lazer para as cidades da região metropolitana. Muito obrigado pela entrevista, prefeita. Prazer recebê-la. Obrigada, um abraço a todos e um bom final de semana. A senhora também. Obrigada, prefeita, pela entrevista.